Pessoal, esse é o último vídeo de um total de 4, né? E aqui no caso nós temos os últimos 5 exercícios, né? De uma lista então com um total de 20 exercícios sobre compostos de coordenação, sobre química de coordenação, tá certo? São 4 vídeos, cada um com 5 exercícios, um total de 20 exercícios então da nossa lista aí sobre compostos de coordenação, tá certo? Vamos esperar chegar aí o slide, mas enfim, qualquer dos exercícios, né? Pare o slide, leia com calma o enunciado, leia as opções, as alternativas, né? Os 20 exercícios são questões de múltipla escolha, né? Analise com calma cada uma das opções e constate por si, né, que a alternativa correta realmente é aquela assinalada, né? É sempre importante analisar por si os exercícios, as opções, as alternativas, né? Para saber não apenas qual é a alternativa correta, mas também por que as outras alternativas estão eventualmente incorretas, né? Sabendo que as outras estão incorretas, consequentemente você também saberá por que a alternativa correta é aquela que foi colocada num determinado momento, né? Bom, então nós temos aí o número de coordenação e o número de oxidação do átomo central nesse composto que é dado são tanto e tanto, tá? Bom, o átomo central aí é manganês, né? A CO, monóxido de carbono, é um ligante neutro, né? O íon brometo tem carga menos 1. São dois brometos, então um total de duas cargas negativas. Se o monóxido de carbono é neutro, eu preciso então que o manganês tenha a carga mais 2. Né? Tem a carga mais 2. E além disso, né, o manganês está ligado a 2 íons brometo e a 4 moléculas de CO, né, de monóxido de carbono. Então, o número de coordenação, né, é 6, está formando 6 ligações, e o estado de oxidação é mais 2. Daí então, alternativa correta, letra E. Letra E, alternativa correta. Né? Monóxido de carbono, ligante neutro, brometo menos 1, 2 íons brometo, carga menos 2, total. Então, para que o composto seja neutro, o manganês é mais 2. Né? E o manganês está ligado a 6 moléculas de monóxido de carbono e a 2 íons brometo, portanto, formando 6 ligações. Número de coordenação 6, de forma tal que o número de coordenação é 6, estado de oxidação é mais 2. A letra E constitui-se na alternativa correta. Né? Vocês podem verificar que as letras A, B, C e D, né, ou o estado de oxidação está errado, ou o número de coordenação está errado, ou, se for o caso, tanto um quanto o outro estão incorretos, né? De forma tal que a letra E era efetivamente a alternativa correta. Alternativa correta, letra E, então. Uma questão simples, mas que revisa, né, a esse conceito de número de coordenação. E além disso, é preciso estar atento, né, com relação aos ligantes, para aqueles que sejam neutros e para aqueles que sejam aniônicos, né? Como era o caso aí. Esse complexo contém tanto ligantes neutros quanto ligantes aniônicos, né? É preciso estar atento para essas duas possibilidades, né? Enfim, pare, leia com calma, analise com calma, mas enfim, essa é uma questão realmente bastante simples, né? Mas é preciso ter em mente o conceito aí de número de coordenação, né? Número de coordenação. Questão seguinte, então, aguardemos, né? Aí está, 17. Né? Com base apenas em considerações de entropia, qual equilíbrio aquoso homogêneo seria esperado que estivesse à direita, né? Então aí você tem um equilíbrio químico, você tem, né, nos 5 exemplos equilíbrios químicos, né? Quando se diz aí estivesse à direita, quer dizer, favorecendo os produtos, né? Favorecendo os produtos. A alternativa correta aí é letra D, letra D. Percebam que na letra A, né, eu substituo 2 íons iodeto por 2 íons brometo. Retiro 2 íons brometo da solução e lanço, por assim dizer, 2 íons brometo na solução. Então, a variação entrópica aí, né, considerada apenas o número de íons, é nula. Né? No segundo caso, eu tiro 3
moléculas de etilenediamina, na letra B, né? Tiro 3 moléculas de etilenediamina, lanço-as na solução e retiro 6 moléculas de amônia da solução. A entropia, na verdade, diminui, né? Na letra B. Na letra C, né? Eu retiro 6 moléculas de água da solução e lanço 4 íons cloreto. De novo, a entropia diminui, né? Na letra D, né? Eu retiro, né, uma molécula, né, de um ligante, enfim, polidentado da solução e lanço 4 moléculas de amônia na solução, né, de forma tal que eu estou aumentando a entropia, né. E no último exemplo, eu tiro 6 moléculas de água de solução e lanço 4 moléculas da solução e lanço 4 moléculas de amônia, né. Na verdade, eu estou diminuindo a entropia. Então, apenas na letra D eu tenho um exemplo de reação na qual a entropia do sistema está aumentando. A entropia do sistema está aumentando. E isso explica por que, né, que nesse caso, a formação do complexo, né, ou dos produtos aí, né, enfim, você tem alguns casos aí, enfim, complexos também como reagentes, né, mas enfim, como se diz a equilíbrio deslocado à direita ou deslocado para a direita, quer dizer, deslocado no sentido de favorecer a formação dos produtos, né? A letra D, no caso, eu tenho aí um aumento de entropia, né? Eu tiro um ligante, enfim, polidentado da solução e lanço 4 moléculas de amônia. Bom, o efeito quelato é bem mais atribuído, a tradução aí não ficou muito boa, tá certo? Mas enfim, o efeito quelato é bem mais atribuído a considerações de qual tipo, né? Talvez ficasse melhor formulado como o efeito quelato é determinado sobretudo por qual fator, né? Mas enfim, fiquemos com essa tradução mais literal, né, do texto original em inglês. O efeito quelato é mais bem atribuído a considerações de qual tipo? Hidratação, entalpia, entropia, ligação de hidrogênio, ressonância. Bom, sabemos que o efeito quelato é essencialmente um efeito entrópico, tá certo? Em alguns textos, vocês vão encontrar aí referências, né, dando a entender, sugerindo, né, meio que afirmando, né, se não explicitamente, um tanto implicitamente afirmando que a entalpia seria o fator determinante, né? Lembrar que o efeito quelato é quando eu comparo um complexo formado, né, mesmo metal, mesmo estado de oxidação, mas enfim, quando eu comparo um complexo formado com um ligante polidentado, né, bidentado tipicamente, com um complexo formado com um ligante monodentado que lhe seja análogo, por exemplo, complexo formado com níquel mais 2 com 3 moléculas de etilenediamina ou níquel mais 2 com 6 moléculas de amônia, né? O metal é o mesmo estado de oxidação, o número de coordenação é o mesmo, mas verifica-se que o complexo com etilenediamina tem uma constante de formação apreciavelmente maior do que o complexo com amônia, né? A explicação para isso é efeito quelato, né? Os produtos são favorecidos, o equilíbrio está mais deslocado para a direita, na direção da formação dos produtos, por conta do efeito quelato. E o efeito quelato é, essencialmente, um efeito entrópico, né? Isso tem tudo a ver com a questão anterior, tá certo? Que perguntava para qual da direção estava deslocado o equilíbrio. Então, a entropia é que é o fator determinante no efeito quelato. Na sequência, então, com base na configuração do elétron, ou na configuração eletrônica, né, qual dos seguintes complexos provavelmente é incolor, né? A letra B de bola, é que é o correto. Lembrar que, se você está considerando, por exemplo, teoria do campo cristalino, né, radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta visível é absorvida para promover transições eletrônicas, né? E a cor que nós vamos enxergar do complexo é a chamada cor complementar, né? Parte da radiação, por exemplo, na faixa do visível é absorvida, parte é transmitida, e o somatório ali, né, das faixas de comprimento de onda do que for transmitido é que vai determinar a cor do complexo. E por que? Bom, você vai ter que escrever a configuração, né, do elemento e do cátion, né, tá certo? Verifique aí que, em todos os casos, o ligante é amônia, que é um ligante neutro, né? Enfim, mas aí no complexo com cromo você ainda tem, né, cloretos, etc. Mas enfim, né? Configuração eletrônica do elemento para ver só
a Su do elemento e, consequentemente, do cátion, né, para ver aí o número de elétrons desemparelhados. Mas fato é que cádmio mais 2, né, cádmio mais 2 é D10. Né? Ou seja, todos os orbitais D estão preenchidos. Assim sendo, não há a possibilidade de transição eletrônica. Né? Um elétron sair de um dos orbitais D e ir para outro dos orbitais D. Né? De forma tal que, idealmente falando, não haverá absorção de radiação na faixa do V visível, toda a radiação, né, na faixa do visível vai ser transmitida e por isso o complexo então seria branco, né, ou incolor, né, o incolor aí quer dizer branco na verdade, né, incolor no sentido de sem cor, né, não transparente ou qualquer coisa assim, né, mas enfim, complexo branco ali seria o de cádmio, né, D10, não há possibilidade de transição eletrônica, radiação UV, UV visível não será absorvida e, consequentemente, toda a radiação visível será refletida, transmitida, né, de forma tal que o complexo será branco. Bom, a última questão, número 20. Qual dos seguintes íons complexos será paramagnético? Paramagnético, ou seja, terá elétron desemparelhado. Terá elétron desemparelhado. Se não tiver elétron desemparelhado, o composto é diamagnético. Né? O composto paramagnético ele é atraído, né, por um campo magnético e o diamagnético é não atraído, não afetado. Né? Na prática, na verdade, ele é ligeiramente, enfim, repelido, mas enfim, não é atraído por um campo magnético. O diamagnético, complexo que não tem elétrons emparelhados. Mas a pergunta aí, qual dos seguintes íons complexos será paramagnético, ou seja, terá elétrons emparelhados. Né? No caso dos complexos com zinco, letra D e letra E, zinco mais 2 é D10, então não tem elétrons emparelhados. Né? No caso do ferro, cobalto e cromo, é preciso verificar a questão, né? Se spin alto, spin baixo, tá certo? Mas escrevendo a configuração para o elemento e para o cátion metálico, né? Na sequência, você vai verificar que o complexo de ferro, né, é mais 3, né? A de spin alto é aquele que vai apresentar elétrons desemparelhados e, por conseguinte, será paramagnético. Né? O complexo com ferro de spin baixo e o complexo com cobalto de spin baixo não vão exibir elétrons emparelhados, portanto não serão paramagnéticos. Tá certo? Com isso, então, nós encerramos a nossa lista. Né? Muito obrigado, então, e até os nossos próximos exercícios.